Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi e hoje, gente, nós vamos dar continuidade ao Senhor Madruga, tá? Então esse é o segundo vídeo. Para quem já fez a cabeça e o corpinho, tá? Eu disponibilizei lá no primeiro vídeo, então se você não fez ainda, eu peço que dê pause nesse vídeo e comece lá no primeiro, fazendo a cabeça e o corpinho, tá? Nesse vídeo de hoje, gente, nós vamos dar continuidade fazendo os bracinhos, as expressões faciais, o bigode, o chapéu e o cabelo, tá? Então a gente vai terminar ele nesse segundo vídeo. Lembrando, gente, que todos os nossos Funko Pops, eles ficam em pé sozinhos, tá? Então, eles são ótimos para colecionar ou para decorar o quarto infantil, tá? As crianças adoram todos os Funkos, que eles são assim pequenininhos e eles adoram brincar com os bonequinhos também, tá? Então, gente, se você não fez, faça, porque eu tenho já disponível. Tem a Dona Florinda, tem a Chiquinha, tem o Chaves, o Kiko aqui no canal. E agora eu tô disponibilizando o Senhor Madruga. Queria pedir também, gente, para aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Isso é muito importante para que o nosso canal possa crescer e eu possa estar disponibilizando mais vídeos aqui para vocês. Então, se você se inscreveu já, o meu muito obrigado. Se não se inscreveu ainda, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Então, gente, eu recebi aqui também nos comentários várias dúvidas sobre o tipo de linha usada, tá? Porque eu uso mais a Amigurumi Soft, igual eu fiz ali a Dona Florinda e a Chiquinha. Esse aqui, gente, eu fiz com a Amigurumi tradicional, tá? Então, você pode fazer, não tem problema. A única diferença é que ele fica um pouco menor. Esse aqui que ficou em média 3 centímetros menor do que esse aqui da Dona Florinda, tá? Então, é o mesmo padrão, mas até você olhando, você percebe que fica menorzinho. Porque essa linha da Soft, ela é mais grossa, então ela deixa um pouquinho maior, se for comparar com a Amigurumi tradicional. Mas você pode fazer, tá? Com qualquer fio, gente. O que vai mudar mesmo vai ser o tamanho, tá? Então, dependendo do fio que você usa, muda um pouquinho a textura, tá? Porque essa soft, por exemplo, ela é mais macia. Então, a amigurumi comum, ela fica um pouquinho mais crespo, porém, ela fica mais durinha. Então, o rostinho, ela fica mais quadradinho, dá pra perceber melhor os detalhes do que a soft. No entanto, a soft é mais leve, você percebe o bonequinho bem mais leve. E tem mais opções de cores também, viu, gente? Eu gosto muito da soft porque ela tem muita cor. Apesar que a amigurumi também tem, viu? Mas aí fica a critério de vocês, tá, gente? O resultado final fica bem próximo, só fica um pouquinho menor, tá? Queria pedir também, gente, para você deixar o seu comentário, tá? Pode deixar os seus comentários aí no vídeo, falar o que vocês estão achando. E também quais personagens vocês gostariam de ver aqui no canal, tá? Que eu fizesse aqui nos próximos vídeos, tá? Então, vamos lá, gente, dar seguimento com o nosso tutorial e terminar o nosso bonequinho. Bom, gente, para fazer os braços, a gente vai fazer um anel mágico com 5 pontos, tá? Então, vai ser um anel mágico com 5 pontos e a próxima carreirinha de aumentos, tá, gente? Então, a segunda carreirinha, 2 pontos para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui a minha e eu já volto com vocês. Finalizei aqui, gente, minha carreirinha com 10 pontos. E agora eu vou fazer 3 carreirinhas com 10 pontos, tá? Então, na carreira 3, 4 e 5 pontos sobre ponto, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Finalizei aqui, gente, e agora nessa sexta carreirinha a gente vai fazer 3 pontos, uma diminuição, aí depois 3 pontos novamente e mais uma diminuição, tá? E vamos ficar com 8 pontos no bracinho. Lembrando que a diminuição, você pega a primeira alcinha do próximo ponto e a primeira alcinha do ponto seguinte, tá? E faz um ponto baixo. E faz aqui mais 3 pontos e uma diminuição. E agora, gente, vou fazer 3 carreirinhas ponto sobre ponto, tá? Então, 3 carreirinhas com 8 pontos. Vou fazer aqui e já volto. Finalizei aqui minhas 3 carreirinhas, vou fazer a troca de cor, tá? Pegando o mesmo tom da camisa. E vou fazer, gente,
Ó, ponto baixíssimo por toda a volta, pegando só a alcinha de trás, tá? Então, baixíssimo em toda a volta, pegando a alcinha de trás. Então, 8 pontos baixíssimos, tá? Finalizei aqui, gente, vou fazer uma carreirinha em ponto baixo, pegando a alcinha de trás também, tá? Então, em BLO, 8 pontos baixos. Finalizei aqui, gente, vou fazer mais uma carreirinha com 8 pontos, agora pegando as duas alcinhas normalmente, tá? Então, 8 pontos baixos, pegando as duas alcinhas. E já vou colocar também, gente, um pouco de enchimento aqui só na mãozinha, tá? Então, só nessa parte aqui da mãozinha. Umas 4 carreirinhas apenas. Não precisa ficar estufado, tá? Só um pouquinho pra ficar macio. Finalizei aqui, gente, coloquei um pouquinho de enchimento, tá? E agora, você vai finalizar fechando a peça, tá? Então, ó, você vai pegar aqui o pontinho da frente e o pontinho de trás e fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer os meus 4 pontos baixos e vou fechar o meu bracinho, tá? Aqui eu já deixo um fio pra fazer costura, tá, gente? Então, não precisa ser muito longo, porque você só vai dar 4 pontinhos do braço, tá? Aqui você vai fazer 2 iguais a esse. Aqui você vai posicionar os dois, gente, bem rente ao pescoço, tá? E costurar. Então, os dois bem rente ao pescoço e costurar. Aqui, gente, pra fazer o narizinho, eu vou fazer aqui, ó, na penúltima carreira do olhinho, tá? Então, ó, aqui é a última, eu vou fazer nessa de cima, com 3 pontos, tá? Então, eu vou saltar aqui, ó, 1, 2, e vou pegar 1, 2, 3, e desse lado vai ficar 2 também, tá? Então, ó, eu entro aqui em qualquer lugar, vou sair aqui 2 pontos depois do olhinho. Pegando 3 pontos. E vou fazer, gente, passar entre 3 e 4 vezes, tá? Duas. Três. Quatro. E vou passar até mais uma, gente. Vou fazer 5. Aqui por baixo. Eu já vou sair aqui, ó. No mesmo lugar onde eu entrei. Puxar um pouquinho o fio. Já vou dar 2 nozinhos, gente, e colocar esse fio pra dentro, tá? Olha só, gente, pra fazer a sobrancelha, eu vou entrar aqui, ó, de qualquer lugar, qualquer ponto, tá? No meio. Vou contar aqui, ó, de onde acaba o olhinho. 1, 2, 3 fileiras, tá? Na mesma carreira onde acaba o olhinho, 3 carreiras, tá? Sair aqui, vou deixar um fio pra fazer o arremate. E vou descer, gente, 2 carreirinhas, ó. 1, 2, pegando 4 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. E vou sair aqui no mesmo lugar onde entrei. Que sai um pouco de enchimento, você vai tirando. E vou passar de novo, tá? E já vou sair aqui nessa aqui e já vou fazer a mesma coisa, tá? Na carreirinha do olhinho, ó, e vou fazer 4 pontos com 2 carreirinhas de caimento, tá? Então, ó. Só pra você ver como fica. Pra ficar assim, caidinho.
e ela um pouquinho mais grossa, tá? Então, 1, 2, 3, 4 com 2 carreirinhas. Eu já vou sair aqui onde eu entrei, pra poder fazer o acabamento e colocar esse fio pra dentro, tá? Aqui, gente, é cuidado pra não pegar nenhum fiozinho do ponto, senão você vai estragar a peça quando for colocar pra dentro, tá? Ele fica mais fundo. E, ó, a sobrancelha ficou assim. Pra fazer a orelha, você vai fazer um anel mágico com 6 pontos dentro, tá? Então, ó, fiz aqui o meu anel mágico. Vou pegar, fazer 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer aqui uma correntinha e 6, e vou fazer uma correntinha e já pode cortar esse fio, tá? Aqui eu vou deixar um pedacinho longo pra fazer a costura. E está pronta a orelha, gente. É só fazer 2 igual a essa, tá? Aqui, na hora de puxar, gente, você não precisa puxar até formar aquele círculo, tá? Isso aqui, ó, você pode puxar até fechar aqui em cima e ela ficar com essa pontinha, tá vendo? E aí, você vai fazer 2 iguais. Olha só, gente, pra costurar aqui a orelha, eu contei 5 pontos depois do olhinho, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou pegar, gente, as 3 carreirinhas que ficam rente ao olho, tá? Então, vai ser essas 3 carreirinhas aqui, ó. Você mede aí, as que ficam rente ao olho, e é aí que você vai costurar, tá? Pra costurar, você vai colocar aqui o fio que a gente deixou maior. Pegando as 3 carreirinhas, ó, vai posicionar ela. Aqui, eu vou pegar o primeiro ponto. Vou entrar aqui no mesmo buraquinho onde eu estou e vou sair aqui no meio. Puxo. Vou entrar aqui no meio da orelha, onde a gente fez o anel mágico. Vou entrar aqui no meio onde eu estou e sair em qualquer lugar só pra fazer o arremate, tá? E está costurada a orelha, gente. Esse outro fio que sobra aqui, eu só vou encaixar ele e trazer pra cá pra fazer o arremate junto com o outro, tá? Trouxe o fio pra cá, aqui você vai dar 2 nozinhos e colocar o fio pra dentro, tá? E assim ficou a orelhinha. Aqui você vai costurar a outra. Geralmente, gente, pra ficar essa pontinha pra baixo, essa fica pelo lado avesso, tá? E essa fica pelo lado normal. Mas não dá diferença na peça. Aqui, gente, vamos fazer o bigode agora, tá? Eu tô fazendo aqui, gente, com a linha soft, tá? Mas vocês podem fazer com a tradicional também, que é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12, tá? Essa primeira aqui eu vou saltar, vou voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, aqui um em cada ponto, tá, gente? Um ponto alto,
E agora, um aumento, tá? Um aumento de ponto alto, gente, desculpa. Um aumento de ponto alto, viu? E ficou um aumento de ponto alto, um ponto sozinho, um meio ponto alto, um ponto baixo e um baixíssimo. Então, eu vou repetir esse processo. Aqui nesse, vou fazer um aumento, desfiar, um aumento de pontos altos, e 2, faço um ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo, e um baixíssimo. E aqui, gente, sobrou um ponto. O que que você vai fazer? Aqui você puxa a linha, que eu já cortei a minha pra ficar mais fácil, e vai passar por dentro desse último pontinho. Pra que fique, gente, essa pontinha igual fica desse outro lado, tá? Então, ó, passei aqui. Esse aqui já é o nó, tá? Então, ele vai ficar pra dentro da peça. Vai ficar daqui até aqui, ó. Então, pra que fique essa pontinha do mesmo jeito desse outro, você vai deixar esse último ponto e passar por dentro, tá? E aqui, gente, você vai posicionar na peça, tá? Logo embaixo do nariz, com essa parte aqui, ó, que ficou reta pra baixo, tá? Então, ó, vai posicionar. Aqui você pode colar, tá? Ou costurar a peça, tá? Colar ou costurar. Se você for colar, você só passa esses 2 fios pra dentro e arremata, né? Normalmente. E se você for costurar, você já usa esse fio pra costurar, tá? Se você for colar, você já arremata aqui e esconde o fio aqui por dentro. Bom, gente, nós vamos dar início agora ao chapéu, tá? E pra fazer ele, gente, eu já adiantei aqui um anel mágico com 8 pontos, tá? E a segunda carreirinha, gente, vai ser de aumento. Então, pra cada ponto de base, 2 pontos, tá? E vamos terminar a carreirinha com 16 pontos. Eu vou fazer aqui o meu, gente, e aí eu já volto com vocês, tá? Aqui, gente, vai ser igual a base da cabeça, tá? Só que a gente vai fazer uma carreirinha a mais, que é pra ficar mais folgado, tá? Pra entrar na cabeça. Então, ó, quem já souber como que faz, porque a gente já fez aqui algumas vezes, vocês podem ir fazendo direto, tá? Sem esperar o vídeo. Então, agora vai ser, ó, 2 aumentos e 2 pontos por toda a volta, tá? Então, faço 2 aumentos e 2 pontos. Vamos finalizar a carreirinha com 24 pontos. Agora, gente, na quarta carreirinha, a gente vai fazer um ponto, 2 aumentos, aí vem 4 pontos e 2 aumentos por 3 vezes, e finaliza a carreirinha com 3 pontos, tá? Eu vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Aqui, gente, finalizei. E na quinta carreirinha, gente, a gente vai começar com 2 pontos. Aí, eu vou fazer 2 aumentos. E 2. E agora, gente, eu vou fazer 6 pontos e 2 aumentos por 3 vezes. E vou finalizar aqui com 4 pontos baixos, aqui o final da carreira, tá? Agora, gente, na sexta carreirinha, a gente vai começar com 3 pontos baixos. 3 pontos baixos. Aí, eu faço 2 aumentos. 1 e 2.
E agora, eu vou fazer 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos e 8 pontos baixos, 2 aumentos. Então, por 3 vezes, e vou finalizar a carreirinha com 5 pontos, tá? Agora, na 7ª carreirinha, gente, a gente vai começar com 4 pontos baixos, tá? Então, vai ser 4 pontos, 2 aumentos, depois 10 pontos e 2 aumentos por 3 vezes, e vamos finalizar a carreirinha com 6 pontos, tá? E agora, gente, nós vamos fazer uma carreirinha a mais de aumento do que na cabeça, tá? Pra poder ficar um pouquinho mais folgado e entrar na cabeça com facilidade. Então, a gente vai fazer 5 pontos baixos e 2 aumentos, tá? 5 pontos baixos, 2 aumentos, aí 12 pontos baixos e 2 aumentos por 3 vezes. E vamos finalizar a carreirinha com 7 pontos, tá? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Finalizei aqui, gente, a nossa última carreirinha de aumentos, e agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Por 5 carreirinhas. Então, 5 carreirinhas sem aumento e sem diminuições, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e volto com vocês. Então, gente, eu finalizei aqui as minhas 5 carreirinhas, e agora, gente, eu vou fazer uma carreirinha em ponto baixíssimo, tá? Uma carreirinha em ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui a minha, e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, minha carreirinha de ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer pegando só a alcinha da frente, em FLO, tá? Fazer um ponto e um aumento por toda a volta, tá? Então, em FLO, pegando só a alcinha da frente, um ponto e um aumento. Eu vou fazer aqui as minhas e eu volto com vocês. Fazer aqui, pessoal. E, ó, agora eu vou fazer por mais 2 carreirinhas, ponto sobre ponto, tá? Então, sem aumento e sem diminuição, ó. Sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas, tá? Agora, pegando as 2 alcinhas, normalmente, ponto sobre ponto, tá? Pra fazer a aba do chapéu. Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas. E aí, eu já volto pra mostrar como que ficou. Olha só, gente, finalizei aqui o chapéu, ficou assim. Percebe que ele já fica com a aba mais durinha, tá? Por conta da carreira de ponto baixíssimo, tá? Ai, Camila, quero a aba um pouco maior. Gente, é só fazer uma carreirinha a mais de pontos sobre ponto, tá? Então, aí você faz uma carreirinha a mais de ponto sobre ponto. E ele vai ficar com a aba maior, tá? Aqui ele ficou assim. Aqui, gente, eu vou colar esse chapéu na cabeça, tá? Então, ó, você vai acomodar bem, puxando aqui as laterais para que ele encaixe aqui na cabeça, tá? E aqui, ó, você vai passar a cola, tá? Só que eu vou fazer isso só depois do cabelinho, tá, gente? Não é pra fazer agora. Isso aqui a gente vai fazer depois que colar o cabelinho. Bom, gente, aqui, antes de começar o cabelo, eu vou pedir para que vocês coloquem um chapéu na cabeça, tá? E a gente vai fazer, gente, a demarcação de onde que vai ficar esse chapéu, porque a gente vai fazer o cabelo de acordo com o chapéu que a gente só vai fazer nessa parte de trás, tá? Então, com o alfinete, gente, ó, você vai demarcando uma carreirinha acima de onde o chapéu vai ficar, tá? Então, ó, ele tá posicionado aqui, ó, uma carreirinha depois da orelha, você vai colocar o alfinete na segunda, tá? Pra quê? Porque a gente vai fazer o cabelo daqui pra baixo, tá? Então, esse cabelo é pra sair de dentro do chapéu, porque depois a gente vai colar esse chapéu e é como se o cabelo estivesse saindo de dentro, tá? Então, ó, vou começar aqui uma carreirinha, 2 carreirinhas depois da orelha, tá? E vou fazer a demarcação aqui completo, tá?
da cabeça, de onde a gente vai fazer o cabelo, ok? Tá bom. Aí, você vai posicionando que esses alfinetes, eles fiquem de forma que esses alfinetes fiquem dentro do chapéu, tá? Ó, tô colocando e você não tá percebendo o alfinete, tá? Então, ó, pode colocar bastante, não tem problema, porque, gente, aqui vai ser onde a gente vai fazendo o segmento pra ir fazendo o cabelo, que eu já faço direto no couro cabeludo, tá? Pra ficar mais fácil. Ó, daqui pra cá vai ser linha reta, tá vendo? Então, todos eu posiciono aqui, ó. Linha reta. Nessa próxima, já sobe uma carreirinha, ó. Pronto, gente, coloquei aqui os meus alfinetes, ó. Aí, eu puxo o chapéu e vê se tá encobrindo todos os alfinetes, tá? Ó, esses últimos aqui meu não está. Então, eu vou subir uma carreirinha. Ao invés de fazer nessa, eu faço na de cima. Ó, aí já está encobrindo, tá? E vou fazer, gente, todo o chapéu assim. Daqui, 2 carreirinhas depois da orelha, 2 carreirinhas depois da orelha, tá? Prontinho. Aqui, gente, já tirei os alfinetes onde tava posicionado o chapéu de cima. Então, eu vou tirar o chapéu e vai ficar exatamente onde eu vou precisar fazer o cabelo, tá? Então, ó, daqui pra baixo, eu vou precisar fazer o cabelo, certo? Bom, gente, agora eu vou pegar o meu fio preto, vou fazer um nó corrediço. E vou deixar um fio longo aqui pra fazer o arrebate depois, tá? Então, ó, um arremate. Fiz aqui um nó corrediço, eu vou virar o meu bonequinho de cabeça para baixo. Vou colocar nesse primeiro alfinete, onde a gente colocou, tá? 2 carreirinhas após a orelha. Pegando aqui o ponto. Eu puxo a agulha, puxo a linha e já faço um ponto, tá? E aqui eu vou seguir 5 correntinhas. Desculpa, gente, 6 correntinhas, porque eu vou saltar uma e voltar fazendo os 5 pontos baixos, tá? Fiz aqui os 5 pontos baixos, gente. Eu vou puxar esse aqui pra acertar, tá? Porque ele vai ficar assim. E aqui, ó, eu vou puxar. Fica na parte pra frente da orelha, tá? Então, ele vai ser um pouco menorzinho, ó. Vai ficar aqui uma carreirinha antes de terminar a orelha, tá? Vai ser uma carreirinha antes de terminar a orelha. Então, ó, eu pego aqui, posiciono com o alfinete pra ver exatamente onde ele vai ficar. Aqui eu posso colar ou posso também costurar, tá? Finalizei aqui, gente. Eu vou aqui, ó, no próximo alfinete, saltando uma, tá? Saltando uma e na carreirinha de baixo, tá? Então, eu vou pregar aqui, ó. Saltando uma carreira, saltando um ponto aqui, ó, numa carreira. E pregando na correntinha, na carreirinha de baixo. Ó, ficou assim. E aqui, eu vou seguir fazendo 7 correntinhas, porque esse vai ser um pouco maior. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou fazer 6 pontos baixos, tá? E vou voltar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Aqui, gente, se você quiser, você pode ir colocando os alfinetes para ele ficar posicionado, aí você vai vendo o tamanho, ou você pode ir fazendo e depois posicionar depois, tá? Ó, vai ficar desse tamanho. Aqui eu vou saltar um ponto, ó, salto esse ponto e vou colocar no ponto seguinte. Então, ó, já tiro esse alfinete e já vou pregando o cabelo. Aqui não precisa ser ponto baixíssimo, gente, porque o chapéu vai ficar por cima. Então, não tem tanto essa necessidade, tá? E assim eu vou fazendo, gente. Esses aqui vai ser todos o mesmo tamanho, tá? Então, vou fazer 7 pontos baixos e voltar a fazer, 7 correntinhas e voltar fazendo 6 pontos baixos. E vou colando de forma que não fique espaço entre eles, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volto fazendo 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu saltar um ponto aqui, ó, ele vai ficar muito espaço entre um cabelo e outro, tá? Então, você vai vendo também porque você deixa o espaço certinho. Então, se ficar muito espaço, você vem aqui no mesmo ponto onde você saiu e prega no próximo, tá? E faz o seu ponto baixo no próximo. Assim, ele vai ter menos espaço e não vai ficar espaço entre eles, tá? Então, ó. Colei aqui saltando, sem saltar um ponto. Então, nesse aqui eu não saltei ponto, tá, gente? Ó, fiz no mesmo ponto, tá vendo? E assim eu vou fazendo, gente. Nesse aqui eu saltei, porque era pra saltar a orelha, tá? O espaço da orelhinha. Então, a gente salta. E nesses outros eu não vou saltar, porque é pro cabelo ficar bem juntinho, tá? Então, 7 pontos, 3, 4, 5, 6 e 7, e volto fazendo 6 pontos. 1, aqui o meu último ponto. Vou entrar aqui, ó, no mesmo ponto e sair no próximo, tá? Sem saltar ponto, gente, nessa parte de trás, tá? E vou fazer o meu ponto baixo. Vai ficar assim, aqui. Eu vou, ó, posicionando ele. Assim, eu vou ter dimensão de onde ele vai ficar. E vou ver se tá ficando falha entre os pontos, tá? Bom, gente, assim eu vou fazendo, gente. 7 correntinhas, 6 pontos baixos, tá? Nessa parte que é redondinha, que aqui a gente vai fazendo o acabamento, eu vou pulando pra carreirinha de baixo, tá? Igual nessa próxima aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volto fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só, aqui eu vou pegar nessa carreirinha onde eu estou, só que eu vou sair nessa carreira de baixo, sem saltar ponto também, tá? Só saindo na carreirinha de baixo, pra ele dar essa voltinha que o chapéu dá, tá? Então, ó. Saí na carreira de baixo, já posiciono ele aqui também. E
assim eu vou continuar, gente, até dar a volta toda e chegar aqui desse lado. Só nessa última que eu vou fazer novamente ela um ponto menor. Então, ao invés de fazer 6 pontos, vai ser com 5 pontos, tá? Pra ficar aqui, gente, a costeleta, tá? Então, ela fica um pouquinho menor e a orelha no meio, tá? E vou saltar um ponto, ao invés de fazer todos juntos igual aqui, tá ok? Lembrando que aqui, gente, ó, o meu ponto, ele é mais apertado, então, a correntinha, ele fica pequena, fica um ponto pequeno. Então, se eu salto um ponto, ele fica assim aberto, tá? Mas, dependendo do seu ponto, você pode saltar um ponto e pregar o cabelinho depois, tá? Aí, você vai ter menos mechas. Aí, você só toma cuidado de ir posicionando e vendo se ele não vai ficar cabelo, se não vai ficar o couro cabeludo, assim, porque não fica legal, ó, não fica bonitinho, tá? Então, você vai vendo. Se tiver muito junto, aí você pode saltar num ponto e pregar o cabelinho depois. Não tem problema. Mas aí você vai colocando os alfinetes e vai medindo. Porque, assim, o meu ponto, ele é apertado. Então, pra mim, fica bom. Aqui eu coloco no mesmo e pego um ponto depois. Então, assim, o meu vai ter mais mechas. Mas, no caso, ó... Ele cobre todo o couro cabeludo, tá vendo? E não tá ficando um em cima do outro. É porque no preto não dá pra ver direito, gente. Mas aí você vai posicionando e vai colocando de forma que ele cubra o couro cabeludo, tá? Então, que ele não fique espaço sobrando entre um e outro. Se o seu ponto for mais folgado, provavelmente você vai saltar um pontinho aqui na hora de pregar. Como o meu não é, o meu é mais juntinho... Então, eu não salto e fica certinho pra mim, tá? Mas aí, você vai posicionando e vai vendo. Se tiver necessidade de saltar, você salta. Se não tiver, você faz um por carreira, tá? Olha só, gente, eu tô chegando aqui ao final do cabelinho, tá? Eu fiz aqui já 21 mechas, gente. Então, assim, preste atenção, porque cada pessoa tem um ponto, uma tensão do ponto diferente, tá? Então, você pode ser mais ou menos mechas que essa. Aqui no final, gente, vocês prestem atenção para ficar do mesmo tamanho, tá? Então, aqui, ó, eu vou ver onde eu comecei. Foi 1, 2, 3 carreirinhas após o final da sobrancelha, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, eu vou ter que posicionar também 3 carreirinhas após o final da sobrancelha, tá? Então, 1, 2, 3. Com 2 carreiras, ó, de diferença. Então, aqui, ó, no começo da sobrancelha, com 2 carreirinhas de diferença, tá vendo? Então, aqui vai ser, ó, 2 carreirinhas aqui no começo, na mesma carreira, gente, pra não dar diferença, tá? Então, pra ele ficar bem simétrico e não dar diferença. Outra coisa, gente, aqui você vai costurar ou colar do jeito que a gente tá posicionando os alfinetes. Esse primeiro, eu vou fazer ele colado até aqui na pontinha, pra ele ficar a costeleta, né? Então, ele ficar liso. Então, eu vou colar do jeito que tá aqui. Esses aqui... eu vou colar só até o segundo ponto. Pra quê? Pra que essa mechinha, ela fique assim, tá? Ela fique levantadinha. É porque no preto não dá pra ver direito, gente. Mas se você colar todo, o cabelo vai ficar liso, ele vai ficar do jeito que tá aqui. Então, o cabelo do seu Madruga, ele não é liso, ele fica aquelas pontas arrebentadas pra cima do chapéu. E aqui, ó, desse lado eu já posicionei com as pontinhas levantadas. É porque não dá pra ver direito por causa do preto, ó. Tá vendo a diferença? Aqui fica assim as pontinhas, então, se você for costurar, você costura aqui, ó, do terceiro ponto pra cima, tá? E se você for colar, a mesma coisa, gente, do terceiro ponto pra cima, pra essas pontinhas ficarem arrebitadas. Se você deixar assim, ele vai ficar liso, tá? Ele não vai ficar com essa pontinha pra cima. Vou fazer a minha última carreirinha, tá? Então, vai ser com 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4... 5 e 6, e vou voltar fazendo 5 pontos baixos, tá bom? 3, 4 e 5. E esse aqui, gente, eu vou saltar o ponto e vou colocar, ó, onde tá pedindo ali, pra ele ficar pra cima, tá? Então, ó, vou saltar aqui. E vou colocar exatamente onde eu posicionei o alfinete, que é pra gente saber que vai ficar do mesmo tamanho desse aqui, tá? Fiz aqui o meu ponto baixo.
Vou verificar se fica exatamente onde eu quero, ó. Ficou onde eu quero. Ele vai ficar esticadinho, ó. Então, você verifica se ficou do mesmo tamanho, na mesma direção. Se não, você desmancha e faz novamente, tá? Aqui, como eu não vou costurar, eu só vou deixar um fio pra fazer um pequeno arremate junto com aquele outro ali. Porque eu vou colar. Se você for costurar, você deixa um fio longo e já vai costurando, tá? Já volta a peça costurando. Igual eu falei, nas 3 pontos pra cá, em cada mecha você dá um pontinho pra ele ficar com as pontinhas levantadas, tá? E esse aqui do começo você deixa ele liso. Então, você faz o ponto bem aqui no finalzinho, onde tá o alfinete, sem ser nos 3 pontos, tá? Então, bem aqui no finalzinho. E posiciona o chapéu, gente, já costura ou cola também, tá? Ó. Aqui, ó, viu? Ficou bem rente, por causa da posição que a gente colocou do chapéu. Você vai puxar, ó, posicionando. E eu gosto sempre, gente, de colocar alfinete, porque aí ele não sai do lugar, tá? Quando a gente for costurar. Aqui eu não vou costurar, gente, eu vou usar cola, que eu acho mais fácil, mais prático. E também não sai, tá? Então, eu pensava, eu acho que vai sair com o tempo, com lavagem. Gente, não sai. Então, você pode usar ou a cola quente, ou aquela cola pano da Círculo, tá? Pode usar também. Cola quente, geralmente, é mais fácil, né? Então, ó, aqui tá, ó, posiciona certinho, porque, ó, na sobrancelha, essa carreira aqui já tá acima, essa já tá abaixo. Então, você sempre vai puxando e posicionando do jeito que você quer, tá? Eu quero uma carreirinha acima da sobrancelha, aqui na parte da frente. E aí, você vai posicionando, gente, o chapéuzinho. Ó, tá assim. E tá praticamente pronto, gente, então eu vou colar aqui o meu, vou arrematar esse fio e já mostro pra vocês o resultado final, tá? Bom, gente, então esse é o resultado final do seu Madruga, tá? Ele ficou assim, como eu disse, ó, o cabelinho aqui eu colei, ele ficou com as pontinhas pra cima, tá? Então, vocês façam aí também no de vocês. Lembrando, gente, que os nossos Funko Pops, eles ficam em pé sozinhos, tá? Então, eles são ótimos para decoração. E se você gostou, já deixa o seu like aqui no canal. Já compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam fazer, tá? E comenta aí, gente, quais personagens vocês gostariam de ver aqui no canal, tá? O passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.